Você acha que está evoluindo na vida, mas talvez só esteja preso no segundo estágio da sua própria existência. A maioria das pessoas morre sem nunca sair dele. Existem 4 estágios psicológicos que todo ser humano atravessa, ou deveria atravessar, mas só uma minoria alcança o último. A maioria fica pelo caminho. Inclusive, você pode estar parado agora achando que está indo. E pior, quanto mais tempo você passa no estágio errado, mais sua vida se molda a uma versão distorcida de quem você deveria ser. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente em que momento da vida você está, quais sabotagens invisíveis te mantêm aí e como sair. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que transformou profundamente a maneira como compreendemos a motivação humana. Em uma época dominada por visões mecanicistas ou patológicas da mente, Maslow ousou olhar para o outro lado. Não o que nos adoece, mas o que nos faz florescer. Ele foi o fundador da psicologia humanista, uma corrente que considera o ser humano como um organismo em crescimento, movido não apenas por instintos de sobrevivência ou condicionamentos sociais, mas por uma profunda vontade de realização e transcendência. Seu modelo mais conhecido, a hierarquia das necessidades, descreve uma escada interna que todos nós subimos, consciente ou inconscientemente, ao longo da vida. Maslow via a vida como uma travessia, onde cada estágio da existência nos convida a motivar nossas ações por desejos cada vez mais nobres, profundos e universais. Inspirado por essa visão, este vídeo propõe um olhar simbólico sobre 4 grandes estágios da vida, reinterpretando-os à luz da pirâmide de Maslow. Cada fase revela uma mudança naquilo que nos impulsiona, na forma como buscamos sentido, pertencimento, expressão e, por fim, unidade com algo maior do que nós mesmos. Não se trata apenas de psicologia, trata-se de existência consciente, de viver com clareza sobre onde estamos e coragem para continuar subindo. O imitador. O imitador. No início da vida, somos dependência pura. A sobrevivência nos exige cuidado externo. E a alma ainda adormecida não faz perguntas. Ela apenas deseja ser aceita, incluída, amada. Este é o território do imitador, aquele que copia, que se modela, que molda sua identidade a partir do que os outros esperam. No início da vida, somos dependência pura. A sobrevivência nos exige cuidado externo, e a alma ainda adormecida não faz perguntas. Ela apenas deseja ser aceita, incluída, amada. Este é o território do imitador, aquele que copia, que se modela, que molda sua identidade a partir do que os outros esperam. Segundo Maslow, depois que as necessidades fisiológicas e de segurança são supridas, alimento, abrigo, estabilidade, surgem as necessidades de pertencimento e estima. O ser humano quer sentir que faz parte de algo, quer ser visto, valorizado, desejado. No estágio do imitador, o desejo de ser aceito é tão intenso que o indivíduo muitas vezes silencia sua autenticidade. Ele veste máscaras, imita comportamentos, adere a valores sem filtrá-los. A identidade se forma por absorção da cultura, da família, dos modelos que brilham aos seus olhos. Esse processo não é necessariamente negativo. Todos começamos imitando. É por espelhamento que aprendemos linguagem, regras sociais, normas morais. Mas o problema surge quando a imitação se prolonga além do necessário, quando a busca por aceitação engole a centelha do autoconhecimento. O imitador mede seu valor pelo olhar do outro. Seu humor depende de elogios. Suas escolhas seguem modas. Suas convicções são frágeis porque não nascem da reflexão, mas da conformidade. Maslow descreve 2 níveis de estima: a externa, reconhecimento, status, admiração, e a interna, autoestima, respeito próprio, confiança. No estágio do imitador, o primeiro tipo domina. E quanto mais dependente o indivíduo se torna do aplauso externo, mais frágil é sua construção interior.
É aqui que nascem as armadilhas da comparação, da inveja, da vergonha. Viver para agradar é viver em constante performance, e a alma não respira no palco. O mais perigoso dessa fase é que ela pode parecer confortável. O pertencimento ilusório oferece calor, mas não nutre. A estima baseada no outro oferece dopamina, mas não significado. E assim, o imitador vive com a sensação de estar sempre um passo atrás da felicidade. Alguns permanecem nesse estágio por toda a vida, mas para aqueles que ousam se escutar, que sentem um desconforto silencioso mesmo em meio à aprovação, nasce a inquietação que leva ao próximo estágio. O explorador. Esse é o ponto em que as necessidades de estima começam a ceder lugar à mais alta ambição de Maslow, a autorrealização. Para que a autorrealização surja como motivação dominante, algo precisa ruir: o encanto da aprovação externa. O explorador não nega a importância do pertencimento, mas já não está disposto a pagar o preço da falsidade para manter a aceitação. Ele rompe com o conforto, desafia crenças herdadas, abandona padrões, não por rebeldia vazia, mas por fidelidade ao chamado interior. Maslow descreve o autorrealizador como alguém que pode ser o que deve ser. A vida não é mais uma resposta ao mundo, é uma escavação para encontrar o que pulsa dentro. Neste estágio surgem perguntas novas. O que realmente me realiza? O que faz minha alma vibrar, mesmo que ninguém aplauda? Neste estágio surgem perguntas novas. O que realmente me realiza? O que faz minha alma vibrar, mesmo que ninguém aplauda? Maslow via na autorrealização a expressão da criatividade, da espontaneidade, da autonomia. O explorador não vive para obedecer regras, mas para descobrir sua própria lei interna. Com o tempo, essa busca vai além do ego. O explorador começa a perceber que a autorrealização não é apenas fazer o que se ama, mas amar aquilo que se é. Ele desenvolve uma aceitação profunda de si mesmo, suas falhas, suas sombras, suas potências. É uma fase de crescimento interior acelerado, mas também de instabilidade. A identidade está em mutação constante. Maslow reconhecia que esse processo pode ser doloroso. Os autorrealizadores são, muitas vezes, solitários, porque ao viver com verdade, eles perdem certos vínculos baseados em falsidade, mas ganham algo infinitamente mais valioso: coerência entre o que são por dentro e por fora. Neste ponto, a vida começa a ter sabor próprio. O explorador experimenta o prazer de seguir sua intuição, de construir algo único, de viver alinhado com seus próprios valores. O sucesso já não é medido por status, mas por plenitude. E a autoestima, agora enraizada, floresce em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém. Essa fase não tem garantias. É cheia de incertezas, quedas, recomeços, mas é também a fase mais fértil da alma humana. Para Maslow, a autorrealização não é um destino fixo, mas um estado de fluxo, de constante afinação com o melhor de si. E em certo momento, o explorador deixa de buscar apenas a si mesmo e começa a buscar um propósito que vá além. Quando isso acontece, o mártir desperta. O mártir. O explorador encontra a si mesmo, mas ainda está centrado no eu. Em certo momento, esse foco começa a mudar. A realização pessoal, que antes era a meta, agora se torna instrumento. Surge o desejo de colocar-se a serviço de algo maior, uma causa, um legado, uma missão. Assim nasce o mártir, aquele que transcende os próprios desejos em nome de um propósito. Este é o estágio onde a autorrealização, segundo Maslow, atinge sua maturidade. Aqui, o potencial individual já não é apenas expressão criativa, mas comprometimento profundo com o impacto. O mártir não renega o prazer da vida, mas entende que o verdadeiro significado está na doação.
Ele canaliza sua energia e tempo e talento para algo que considera valioso demais para ser ignorado. Maslow observou que, no auge da autorrealização, muitas pessoas se tornam intensamente voltadas para causas sociais, educativas, espirituais ou familiares. Elas não apenas desejam ser felizes, querem contribuir para que o mundo também o seja. O mártir, portanto, é movido por um senso de dever interior, não imposto, mas escolhido. Este é o estágio onde a palavra sacrifício ganha novo sentido. Não é mais sofrimento imposto, mas entrega voluntária. O mártir escolhe a dor quando ela é o preço do valor, escolhe a renúncia quando ela preserva a integridade, escolhe a luta quando ela protege o que importa. Maslow, embora focado no florescimento humano, reconhecia que a realização mais profunda frequentemente exige esforço, disciplina e até dor. O que diferencia o mártir do sofredor comum é a clareza do porquê. Neste ponto, o indivíduo começa a viver a excelência como uma forma de afeto. O trabalho bem feito, o cuidado com os detalhes, o comprometimento com o outro, tudo isso deixa de ser vaidade e se torna expressão de amor. O mártir não quer apenas ser bom, ele quer fazer o bem, e fazer bem o bem. É o artista que cria para elevar, o professor que ensina para libertar, o líder que serve, o pai ou mãe que se dedica com presença total. Maslow falava do metamor, um amor não baseado na carência, mas na abundância. O mártir vive esse amor. Não precisa receber para dar. Ele dá porque é inteiro. Outra marca deste estágio é o surgimento do desejo de deixar algo que dure além da própria vida. O mártir quer que suas ações, suas palavras, seus ensinamentos permaneçam, não por vaidade, mas por responsabilidade. Ele compreende que viver bem é plantar árvores sob cuja sombra talvez nunca se deite. Maslow via essa fase como o ápice da realização humana, o ponto em que a individualidade floresce não para si mesma, mas para o mundo. O mártir encontra paz em sua entrega. Mesmo diante da dor, sente que está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Há cansaço, sim, mas também dignidade. Há sacrifício, mas também uma força que vem de dentro da certeza de que tudo está conectado. E quando o corpo começa a desacelerar e a missão se cumpre, o espírito se prepara para o último estágio. O eu já foi conhecido, realizado e oferecido. Agora é hora de deixá-lo ir. O mortal. Após uma vida de construção, busca, entrega e impacto, surge o último estágio da jornada, a autotranscendência. Abraham Maslow, em seus escritos finais, acrescentou essa etapa além da autorrealização, um território onde o eu já não é o centro, mas sim o canal. Este é o estágio do mortal, não como alguém derrotado pela morte, mas como aquele que a compreende e a acolhe. A existência já não gira em torno da autoafirmação, mas da aceitação do todo. Maslow definia a autotranscendência como a capacidade de ir além das próprias necessidades, de viver por ideias, experiências e propósitos que estão fora e acima do eu. O mortal, então, é aquele que já não busca construir identidade ou legado. Ele já construiu. Agora, o que deseja é entregar. Ele já não luta por controle, deseja harmonia. Já não coleciona títulos, quer sabedoria. Já não quer ser lembrado, quer passar adiante. Neste estágio, há menos fala e mais escuta. O mortal observa, orienta, ensina. A figura do ancião, do mentor, do sábio, é o arquétipo central desta fase. E não se trata de idade cronológica, mas de maturidade espiritual. Maslow associava essa fase a experiências místicas estéticas contemplativas. Momentos em que o ser humano se sente parte de algo vasto, infinito, luminoso. A morte
que tanto aterrorizava o imitador, agora se torna uma companheira silenciosa, não mais uma inimiga, mas uma mestra. O mortal encontra sentido não mais em si, mas na interconexão de tudo. Ele vê beleza no ordinário, valor no pequeno, eternidade no instante. O mundo deixa de ser cenário de conquistas e passa a ser palco de presença. Maslow descreveu as pessoas autotranscendentes como aquelas que vivem experiências de pico, estados de plenitude, onde o eu se dissolve e só resta a integração com a vida. Não há desejo de provar, conquistar, resistir. A entrega. No fim das contas, a autotranscendência é a morte simbólica do ego. Não se trata de autoaniquilação, mas de autossuperação. O mortal sabe que não é o centro do universo, e isso o liberta. Ele acolhe a impermanência, permite que a vida flua, aceita a passagem do tempo com humildade. O foco não está mais no que eu sou, mas no o que posso devolver. A maior herança do mortal não é material, é espiritual. São histórias, conselhos, valores. É a forma como viveu mais do que o que acumulou. É a leveza com que encara a morte que inspira os vivos a repensarem a vida. Ao atingir a autotranscendência, o ser humano não se anula. Ele se amplia, tornando-se parte do eterno. E, paradoxalmente, é nesse esvaziamento que se encontra a plenitude definitiva. A pirâmide de Maslow é mais do que uma hierarquia de necessidades. É um espelho da alma humana em sua travessia existencial. Desde a ânsia por aceitação até o silêncio da transcendência, cada degrau representa uma transformação de consciência, uma mudança naquilo que nos move. O imitador deseja ser amado, o explorador, ser autêntico, o mártir, ser útil, e o mortal, ser parte do todo. Essas fases não são estanques, nem completamente cronológicas. Em cada uma, há lampejos da próxima, resquícios da anterior. Em um mesmo dia, podemos viver todas. Mas entender esses estágios nos ajuda a enxergar onde estamos e, mais importante, para onde queremos ir. Para Maslow, a realização plena não era uma linha de chegada, mas um modo de viver. Ele acreditava que poucos chegam de fato à autorrealização e ainda menos à autotranscendência, mas todos podem caminhar em direção a elas. O que nos impede? Medo, acomodação, distração. O que nos impulsiona? Coragem, dor, amor.